A minha trajetória no departamento de artes cênicas começa em 1990, segundo semestre de 1990, quando eu fui aprovada no vestibular para o curso de bacharelado em interpretação teatral. Mas o meu vínculo com a UNB começa um pouco antes. Quando criança, não me lembro exatamente em que idade, né? Quando eu ia com meu pai à biblioteca da UNB, porque ele trabalhava na Câmara dos Deputados, numa seção conectada às gráficas, e regularmente eles faziam entregas de livros, de materiais gráficos na biblioteca da UNB, e eventualmente eu estava, né, junto, acompanhando, e enfim, eu sempre fiquei muito impactada pela biblioteca da UNB. Então eu costumo pensar que meu vínculo com a UNB começa ali, né, quando eu fiquei encantada, né, com aquele prédio e jamais imaginei, enfim, quantos outros encantamentos, né, eu poderia vir a ter, porque eu nem entendia muito bem o que significava aquele lugar, mas meu pai me dizia que era um lugar super importante. E foi um lugar em que, de fato, eu passei muito tempo, né? Adorava realmente ficar na biblioteca, sempre que eu podia, né? E durante o meu trajeto todo, né, na universidade, eu tive vários tipos de vínculos. Tive a oportunidade de trabalhar, de ser estudante conectada à extensão, de alguns projetos do departamento, e a extensão estava começando a ser estimulada ali naquele contexto. O projeto Os Contadores de Histórias, que era vinculado ao grupo de pesquisa com a professora Silvia Davini, o projeto Tucan, né, que também era um programa de ação contínua, se eu não me engano, e naquele momento com Metacenas ainda não era, né? Mas a extensão foi um aspecto super importante do meu vínculo com o Departamento de Artes Cênicas, e a pesquisa. O momento em que eu me conectei, ou me percebi, me descobri como uma pesquisadora, né, como um aprendiz de pesquisa em arte. Foi um momento muito importante e muito definidor do vínculo que hoje em dia eu tenho. Terminada a graduação, eu tive a oportunidade de fazer um mestrado em teatro aplicado na Universidade de Manchester, e muito apoiada, muito incentivada, né, sobretudo pelo professor Fernando Villar e pela Silvia Davini, e também pelo professor Paul Heritage, que era um professor que atuava na Universidade de Manchester, que veio num determinado momento por meio de um convênio com o Conselho Britânico. E, enfim, fiz meu mestrado em teatro aplicado e retornei a Brasília, retornei os meus contatos com a professora Silvia Davini, que estava recentemente voltando do doutorado também, e retomei o meu vínculo com a pesquisa, com a observação das disciplinas na graduação, de maneira informal ainda. Quando assumi por um semestre também uma vaga como professora substituta de disciplinas de História do Teatro e Literatura Dramática, que eu amei também durante a graduação, né? Também foi um processo bastante intenso na graduação para minhas disciplinas, além das disciplinas práticas, enfim, encenação, as interpretações, as técnicas, as disciplinas de teoria, história do teatro, literatura dramática foram realmente muito mobilizadoras também. Enfim, e aí retorno para a UNB como professora substituta, e mais adiante, em 2002, eu faço um concurso, uma seleção para professora de voz em performance, e daí o meu contato
segue até hoje, né, como professora desse eixo e como pesquisadora também. E aí eu poderia falar ainda, né, de outros tipos de vínculos, né, mas eu acho que como professora eu sigo atuando, né, em todas essas frentes, em todas essas áreas, e atualmente sou coordenadora do curso de educação à distância, pelo programa Universidade Aberta do Brasil, e fui coordenadora de alguns do projeto de ação contínua Cometa Cenas, dos cursos livres de teatro com a professora Felícia Johansson, enfim. E sou líder do grupo de pesquisa Vocalidade Cena hoje, junto do professor César Linelli, foi um grupo fundado pela professora Silvia Davini, que a gente seguiu, que a gente segue dando continuidade a esse trabalho, né? Além de atuar também no programa de pós-graduação em artes cênicas. Enfim, o vínculo segue bem, digamos, profícuo, e assim espero que siga. Eu percebo a presença do Departamento de Artes Cênicas da UNB no Distrito Federal de uma maneira muito intensa e bastante positiva, né? Nós temos formado algumas gerações, né, de professoras e professores, artistas cênicos, artistas cênicas de diversas áreas, né, da produção teatral. E esses profissionais, essas profissionais estão atuando, né, em diferentes setores do Distrito Federal. Com certeza, a presença dos nossos licenciados em artes cênicas, do curso diurno e do curso noturno, é grande, né, nas escolas públicas e privadas do Distrito Federal. E nós temos, de alguma maneira, né, acompanhado a presença de políticas públicas no Distrito Federal que tem considerado de uma maneira mais séria, né, a participação, todo o Distrito Federal e seu entorno, né, projetos que têm de fato abraçado artistas cênicos, artistas cênicas que fazem arte, né, nas cidades satélites, não só aqui no plano piloto. E nós, desde, enfim, meados de 2000, temos visto a universidade se abrir bastante, a universidade se transformar mais intensamente numa universidade inclusiva, sobretudo com o programa Reúne, que realmente gerou, né, uma quantidade de vagas muito maior. Obviamente, houve uma série de processos, né, que se relacionaram a isso, como a contratação de novos professores, novas professoras. E nós temos presenciado, né, desde então, uma presença cada vez mais forte de estudantes de todo o Distrito Federal, né? O Departamento de Artes Cênicas se vê, se percebe, né, muito mais múltiplo, e com certeza isso reverbera muito, de uma maneira muito positiva, de uma maneira, digamos, muito legítima, na presença, né, do trabalho do Departamento de Artes Cênicas no Distrito Federal.
E eu percebo também os nossos interesses, eu percebo também novas demandas surgindo e mudando também o viés das nossas próprias pesquisas. Então, eu também percebo que o Distrito Federal interfere e reverbera e tem reverberado intensamente no Departamento de Artes Cênicas. E acho isso super importante, acho super importante pensar essa outra dinâmica, né, do quanto nós também nos permitimos, nós também geramos condições de sermos atravessados pelas necessidades, pelas demandas, pelos desejos, né, de todo um conjunto de artistas que tem interesse em trazer também os seus saberes enfim, compartilhar os seus saberes, os seus interesses dentro do contexto da universidade. Entendo que o nosso departamento tem ficado também cada vez mais rico, reverberando com todas essas potências. E fico super feliz e estimulada, de fato, com essa possibilidade. Memórias importantes para mim, e é difícil selecionar, é muito difícil selecionar, mas vou deixar muitas de fora e não quer dizer que elas não tenham sido importantes para mim. Acho que algumas eu já coloquei aqui, né? Vou tentar lembrar de coisas mais pontuais. Uma que me veio agora é exatamente relacionada à abertura e inauguração do nosso prédio, que aconteceu exatamente no semestre em que eu comecei a dar aula como professora efetiva no Departamento de Artes Cênicas. Então, assim, para mim era começar a vida nova num prédio novo, e começar o meu contato como professora, né? E para mim foi muito interessante porque durante a minha graduação a gente esperava que esse prédio fosse inaugurado, né? Então essa é uma memória muito intensa para mim também. Me lembro, tenho boas memórias também em relação às montagens que nós realizamos nesse período em que eu estava no processo de graduação. Uma delas que é muito intensa é o Olho da Fechadura, que nós montamos a partir de disciplinas no Departamento de Interpretação e Encenação, que eram conduzidas pelo Hugo Rodas, e foi uma ocasião, né, em que o Instituto se conectou de uma maneira muito intensa, muito linda mesmo, né? Foi muito bom estar vivenciando todo aquele contexto, porque nós apresentávamos uma diversidade de cenas chaves de praticamente todas as peças do Nelson Rodrigues, simultaneamente em vários espaços de todo o Instituto de Artes. Nós trabalhamos também com estudantes de vários semestres, nós trabalhamos também com atores e atrizes dos cursos dos mais vividos, do grupo dos mais vividos do SESC, que também o Hugo dirigia lá. Esse grupo dava curso, formação para eles. E nós conseguimos integrar muitas pessoas, né? A Bia Medeiros trabalhava com a gente também na direção de arte, e também integramos pessoas da música. Então, quer dizer, foi um evento, né? Além de ter sido um espetáculo teatral muito marcante para o Instituto e na minha formação. Foi um evento muito intenso também, me parece, né, pela impressão que a gente tem aqui no Distrito Federal também. Em outras oportunidades, nós tivemos oportunidade também enquanto grupo, e para mim é uma memória interessante de nós começarmos, né, o primeiro projeto proposto por estudantes no Teatro Universitário Candango.
Um Roubo no Olimpo era uma espécie de espetáculo musical, candango, muito irreverente, né? E era um momento de, enfim, para variar, de grande conturbação política. Foi exatamente no ano do impeachment do Fernando Collor. E nesse mesmo ano a gente teve a oportunidade de realizar uma montagem de medida por medida com o professor Paul Heritage e o professor Fernando Vilar, também, que conduziam as duas disciplinas de interpretação, e nós conseguimos também no mesmo ano fazer essa peça e dialogar bastante com o contexto do impeachment. Isso também me fez, né, reforçar a minha conexão política, entre arte e política, né, me fez refletir mais, né? Foi uma experiência bastante marcante, me fez refletir mais sobre essas conexões que eu acredito que precisam ser intensas e consideradas. Tenho muitas coisas para lembrar agora, mas enfim, todos os projetos, né, que nós fizemos juntos, projetos de produção artística com o professor Fernando Vilar, hoje meu colega, o A Designar, foi uma experiência muito interessante. Na época eu nunca tinha participado, né? Era um processo colaborativo, mas ainda não tinha esse nome, mas foi uma experiência naquele contexto de formação muito impactante para mim também, me trouxe uma série de reflexões sobre o lugar da atuação, sobre as possibilidades, né, de se pensar a atuação fora de uma ideia, de uma noção de personagem, fora de uma narrativa linear. Foi uma experiência bastante interessante também, bastante impactante para mim. Eu me lembro que toda a minha trajetória, as diversas experiências que a gente teve no projeto de pesquisa, as rodas de contos que nós realizávamos no Instituto de Artes, atrás do Instituto de Artes, atrás do prédio antigo, né, que hoje é o SG1. Fazíamos fogueiras, enfim, e ali se concentravam muitas pessoas que não tinham nada a ver com o Instituto de Artes e enfim, às vezes fazíamos sessões que duravam uma semana, claro, a gente parava e começava no outro dia à noite, mas foi uma experiência maravilhosa para mim também, uma ideia de temporada que não tinha nada a ver com uma ideia de temporada convencional, né, teatral. Outro evento muito impactante também para mim, que aconteceu no Departamento de Artes Cênicas, foi reencontrar a pessoa que hoje é meu companheiro, o César Linelli, que era meu colega, que foi meu colega em algum momento durante a graduação, que eu já passado muito tempo sem ver, e de repente o reencontro no departamento, e a gente segue, né, nossa trajetória como companheiros de pesquisa, né? Enfim, como inspiradores uns dos outros, um do outro. Enfim, muitos eventos importantes que eu duvido que eu tenha conseguido falar da metade deles, né? Mas não quer dizer que os que eu não tenha dito não tenham sido muito impactantes ou importantes para mim. Próximas gerações do 100, eu acredito que elas venham a ser muito inspiradas pela coragem, pela perseverança, pela irreverência de todas essas pesquisadoras, pesquisadores, mestres, mestras, que criaram o Departamento de Artes Cênicas e que trabalharam para que esse departamento se consolidasse, crescesse, se expandisse, que responderam
às demandas, né, da sociedade que abraçaram, né, as mudanças, e essas mudanças foram as mudanças, né, que construíram e consolidaram as características que hoje o departamento tem. Eu vejo o nosso departamento como um departamento muito democrático, muito acolhedor. E acho que a gente tem percebido que essa disponibilidade, ela só pode nos fazer bem, só pode nos fazer crescer. E eu tenho esse tipo de expectativa, esse tipo de prospecção para os estudantes futuros aqui no departamento, né? Nós temos, enfim, uma série, seguimos, né, alterando, mudando e pensando, refletindo no nosso projeto pedagógico. E uma das perspectivas que tem sido aventada é a possibilidade da gente expandir a quantidade de ênfases que a gente possa vir a ter no departamento, ou seja, que a gente possa formar, né, com mais propriedade os estudantes e as estudantes em diversas áreas realmente do fazer teatral, para além do trabalho de atuação, o trabalho de formação de professoras e professores, que a gente pudesse, né, também capacitar mais pontualmente, porque acho que a gente já faz isso, mas capacitar mais pontualmente pessoas em todos os campos da técnica, nos campos da direção e da encenação, no campo da dramaturgia, enfim, esse é um desejo que tem sido aventado, né, nos nossos trabalhos no núcleo docente estruturante. E eu acho que ele, na verdade, é uma escuta, né, do que a gente tem sentido em termos de demandas sociais, né? Então, nós acreditamos que, pelo menos as pessoas que têm interesse nesse movimento, né, acreditamos que seja uma possibilidade de também expandir mais ainda, né, valorizar mais ainda, criar mais condições para a própria produção artística no Distrito Federal e para a profissionalização, né, dos nossos, enfim, estudantes, né, da profissionalização mesmo no nosso próprio meio, né, na própria área de produção de voz e palavra para cena. Por exemplo, nós não temos uma tradição em termos de preparação vocal para teatro, né? E o nosso interesse, por exemplo, é que capacitando pessoas para fazer esse trabalho, que realmente se dediquem a estudar as potencialidades desse trabalho, que a gente consiga abrir espaço de trabalho para essas pessoas também nas produções artísticas, para as pessoas interessadas em preparação vocal, que a gente possa qualificar, né, o campo estético, por exemplo, no eixo, na área de preparação vocal, por exemplo, né? Então, o que eu vislumbro é essa possibilidade da gente potencializar mais ainda, né, as diversas habilidades, as diversas nuances das artes cênicas, né, em toda a sua potencialidade. E acho que a gente só tem a ganhar, né, enquanto cidade, enquanto região, e enquanto crescimento institucional, né? É isso. Eu gostaria de saudar, de reverenciar,
né, as nossas mestras e mestres, às gestoras e gestores, aos técnicos e técnicas, a todas as pessoas que auxiliaram, né, na existência do nosso departamento. Saudando, né, toda essa coragem, saudando toda essa disponibilidade para constantemente estar se situando diante das diversas tensões, né, que existem em relação ao lugar da arte na sociedade, assumindo essa responsabilidade, né, de que nós precisamos ir na direção dessas dúvidas, na direção dessas, digamos, dessas problematizações que existem em torno da importância, do valor, da presença das artes, em especial as artes cênicas, né? Acho que a existência do departamento celebra essa nossa perseverança e esse nosso desejo de sermos escutadas enquanto vozes importantes na existência, para a existência de uma sociedade democrática, né? E nesse sentido eu saúdo também, né? Eu acho que a gente precisa abrir os braços sempre, né, para o futuro, para a dúvida, para aquilo que a gente não sabe, para aquilo que desafia a gente, para aquilo que desestabiliza as nossas bases, as nossas certezas, até enquanto professoras, enquanto artistas, né? E saúdo o futuro, saúdo o que virá.